na lâmpada econômica, queridão. Passada, Rodrigues. Ah, Rodrigues. Coitado, Rodrigues. Deus, mano. Coitado. Rodrigues. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado. Se você ajudar a gente a economizar, eu quero agradecer. Tá bom? Vamos ler a Bíblia? Então, 1 João. Manda a vinheta. Mas a vinheta foi curta. Olha, gente, tá pessoa. 1 João, verso 8, do capítulo 1. E nós lemos e falamos já algumas coisas. Então eu queria saber o que você guardou dessas coisas que nós já lemos. Se João diz que se eu pecar, o sangue de Jesus pode me purificar quando estiver na luz. Quando erramos e vivemos claro na luz, vamos mudando e assim ser perdoados. Ponto de ser purificados. Então, quando João está falando de andar na luz, ele está falando que todas as minhas ações têm que ser claras. As minhas ações, certas ou erradas, as nossas ações serão claras. Todos poderão ver os acertos e os erros, né? Então, isso é andar na luz. Isso é andar na luz. E quando nós vemos que erramos, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. E é dessa forma. Lembra que eu disse a respeito da visão que nós temos da garrafa, que não dá para ver a xícara? E quando nós nos aproximamos da luz, aquela garrafa, ela nos incomoda, nós temos que tirar, mas aí vai aparecer a xícara, depois vai aparecer outros pecados. Então, a gente avalia o pecado maior, depois o menor, mas todos eles têm o mesmo tamanho, porque sempre vai nos incomodar se nós andarmos na luz, como na luz ele está. É o que a Bíblia diz, né? Agora, se eu faço as coisas nas trevas, não vai pensar você que Deus não está vendo, né? Deus está vendo. Mas nós não temos comunhão com os irmãos, com os outros. Por quê? Porque eu não faço parte. Eu estou longe, eu estou distante, né? Então, estar nas trevas é eu não declarar a minha fraqueza, eu achar que eu posso tudo. Estar nas trevas é não assumir que você erra, ou assumir que tudo é normal. Tudo é normal. Homossexual é normal. Não, não é normal. A prostituição é normal. Não, não é normal, né? A mentira não é normal. Não tem normalidade. Existe sim um caminho e existe uma exigência. O que João está dizendo a respeito de andar na luz é a exigência do Evangelho. As minhas ações em casa, fora de casa, com pessoas, sem pessoas, tem que ser a mesma, porque assim eu vou estar na luz, como Ele está, né? E é algo que a gente precisa entender. É meu filho, o Estevão, que faleceu, ele era pequeno, mas a gente estava ensinando ele a ir comprar pão, para ele ter responsabilidade. Então ele saía do nosso apartamento com o dinheiro, ia lá, comprava o pão e voltava. E a pessoa dava o troco direitinho para ele, o caixa. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que ele trouxe dinheiro a mais.
E antes dele falar que estava errado, ele falou para mim assim: olha, papai, Deus nos abençoou, deu mais dinheiro, porque ele não tinha esse conhecimento. E era 10 centavos. 10 centavos. Eu peguei o Estevão lá no meu apartamento, eu morava no último andar, nós descemos juntos, eu falei assim: filho, o caixa, ele errou. Não que Deus nos abençoou, alguém errou e a gente não pode permitir que ele erre. Então a gente vai devolver o dinheiro para ele. E aí nós entramos na padaria, eu falei: agora você vai lá no caixa e fala: ó, você deu errado o troco, você deu a mais, e devolve os 10 centavos. Ele devolveu os 10 centavos. Aí tinha uma pessoa tomando café na padaria, de costa. E aí o cara que estava tomando café falou pro amigo dele: eu sei de quem é esse filho. Esse filho é do meu vizinho que mora lá no 19º andar. O cara é crente. E eu só de fora olhando. Então, uma das coisas que faz com que a gente ande na luz é o testemunho que nós vamos dar para os outros. Então, não importa a quantidade que seja. Se é teologia da prosperidade, nós vamos falar assim: puxa, Deus nos abençoou, olha aqui, deu até a mais o dinheiro. Isso é porque Deus nos ama. Não. Amar é andar na luz e estar na justiça. Então essa é uma coisa que a gente precisa aprender. E se você não aprendeu, você tem que começar a aprender a partir do momento que você tem o Cristo que está na luz. Então é essa coisa que João está dizendo. Por isso que nós vamos ter comunhão com os outros. Quando ele diz os outros, não é ele está escrevendo para a igreja. Então é pessoas da igreja que ele está falando, né? Por quê? Porque ele quer que todos da igreja façam da mesma forma, vivam da mesma forma. Então é isso que ele está falando no verso 7. E é lógico que quando nós erramos e estamos na luz, Jesus vai nos perdoar quando nós erramos? Claro, sem dúvida. E ele, aqui nesse verso 7, ele fala: o seu Filho nos purifica de todo o pecado. Não é de um ou de outro, não é guardar, não é desobedecer, é todo o pecado ele nos purifica, porque nós estamos na luz, como ele na luz está. Aí no verso 8, que hoje é o dia do verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, quando ele diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, ele está dizendo que é uma forma de nós até enganarmos quem somos, né? Quem somos? Porque João vai dizer: mano, se você diz que não tem pecado, você já pecou, né? E a verdade não está nele. Então ele está dizendo aqui que quando nós falamos que nós não pecamos, nós nos enganamos. Por que ele está dizendo isso? Porque nós temos que voltar lá atrás, quando eu disse que João está escrevendo para uma igreja que estava sendo influenciada por pessoas que pensavam no gnosticismo. E esse gnosticismo vai valorizar a alma, o espírito. E eles achavam que a alma e o espírito é impecável, né? Então essa é uma estrutura de pensamento que muitas vezes nós temos. A nossa alma é pura e o nosso corpo, ele é podre, pecador e tal. Não, no Evangelho não tem essa coisa de alma, de corpo, de espírito e tal.
Ah, mas Paulo vai falar das 3 coisas, alma, corpo e espírito. Não, mas é tudo gente. Gente tem isso. Quando eu erro, a minha alma erra, o meu espírito erra, né? Quando eu penso besteira, eu já me contaminei, né? Então eu tenho que fazer, eu tenho que ter algo para fazer, e esse algo é me convencer que eu sou pecador. Quando João diz que, quando nós falamos que nós não temos pecado, se você disser que não tem pecado nenhum, você se engana a si mesmo. O que ele está querendo colocar aqui é que todos são iguais. Não existe diferença. O que ele está querendo colocar aqui é que a pessoa que acha que não erra, ela está se enganando, porque ela está querendo ser mais do que os outros que erram. Porque a pessoa que diz que ela não erra, isso é religião. Religião vai fazer com que eu tenha que fugir da culpa sempre, né? Então a culpa sempre vai me acompanhar. E quando eu julgo, eu me julgo melhor do que os outros. E se eu me julgo melhor do que os outros, eu não erro. Eu não erro. Não, você erra também. Você também pisa na bola. Você também é igual aos outros. Então o que João está querendo dizer? Você é igual, cara. Se você se acha diferente, já tem alguma coisa errada. Você não é mais do que os outros. Você não é. Você peca também. E você está se enganando, achando que você é melhor. Você não é melhor. Você é igual. Então o Evangelho é bonito por causa disso, sabe? Porque quando o ser humano se acha mais do que o outro, ele está se achando Deus. E aí o Evangelho vem e fala, não, cara, você não é Deus, você é gente. E você precisa ser perdoado e não achar que você é melhor do que todo mundo. Você não é. Eu falava para um rapaz que morou comigo, o Anderson, eu falava para ele, falei, qual é a sua diferença? Porque ele se achava melhor do que os homossexuais, sempre se achou melhor. Falei, qual é a diferença sua para o homossexual? Nenhuma. Pô, lógico, eu sou melhor, eu não tenho essa porquice, esse negócio. Ele falava para mim. Eu falei, não, cara, tu é igual. E aí ele falava assim, não, eu não sou igual. Eu falei, mas, cara, você erra pelo buraco diferente, sabe? Porque você usa a droga, você usa o cachimbo na boca, eles usam outro buraco. Qual é a diferença? Nenhuma. Porque o pecado é o mesmo. O pecado é o mesmo, é querer ser melhor do que os outros. O erro nosso é dizer que nós não erramos. É isso que João está querendo dizer. Então o que nós precisamos entender é, se nós falarmos que nós não temos pecado, nós nos enganamos. Porque nós somos pecadores. Claro, nós temos Jesus que nos purifica, isso é verdade. Ele lava a gente com o sangue dele, nos torna mais branco do que a neve, é o que a Bíblia diz. Mas aqui o Evangelho está dizendo que existe uma exigência. A primeira exigência é andar na luz. A segunda exigência é assumir que eu tenho o erro, que eu peco, que eu falho. E é claro que a construção social de cada um é diferente. Alguns não se permitem errar, por mais que errem, eles não se permitem errar. Isso é consequência de todos os erros que estão passando pela nossa vida. Então tem pessoas que não se permite errar, mas quando ela erra, ela mesmo se autoflagela, ela mesmo se machuca, porque ela não gostaria de errar. Uma coisa que aconteceu na nossa casa, um alemão veio construir aquele guarda-roupa que está lá no nosso quarto, né? E ele errou, e alemão é fogo, né? Ele não gosta de errar.
O alemão errou. Sabe o que ele fez? Ele batia a cabeça na parede, porque ele errou. Eu errei. Eu não devia de errar. Agora vou ter que gastar. A gente vai ter que gastar um pouco mais. Não tem problema, cara. Você é humano. Você errou. Eu falava, mas eu não posso errar. Eu falei, lógico que pode. Né? Ainda mais quando é um erro que é inesperado. E o homem, ele é surpreendido, né? Tanto aqueles que são perfeccionistas como aqueles que são relaxados. Essas pessoas são surpreendidas por elas mesmas. Ou então, quando nós temos exigências e dissemos que nós não erramos, e aí você é pego num erro tão banal e você não assume o erro que você tem. Isso também é se enganar. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui nesse texto? A Bíblia está querendo dizer que você não vai fugir. Você não consegue fugir. Por quê? Porque todo mundo vai errar. Todos nós que estamos sentados nessa mesa vamos errar um dia. Queremos errar? Não. Alguns gostam de errar, outros não. O Bertão gosta de quebrar a broca. Ele gosta de fazer isso. Então, mas é uma das coisas que a gente não quer fazer. Agora, por que nós não queremos fazer? Porque nós amamos Jesus, e por amar Jesus nós não queremos errar. Mesmo não querendo, nós vamos errar. Uns com os outros, nós vamos errar com nós mesmos, nós vamos falhar com aqueles que nós amamos, porque está na natureza. Ninguém acorda igual todo dia, todo mundo acorda diferente, todo dia tem um amanhecer diferente. Mas antes de levantar da cama, você tem que decidir o que você fará. E mesmo você planejando não errar, você vai ser surpreendido por você mesmo, que você vai errar, mano. Agora, não erre longe, não erre, nem esconda o seu erro, né? Essa é a beleza do Evangelho. Ele vai perdoar você porque você está na luz. O que é errar longe? Errar longe dos outros, no escuro. Sem ninguém ver, né? Esconder o que fez de errado. É o que acontece aqui na casa de vez em quando, né? De vez sempre, né? O ninguém está aqui. Você pergunta quem fez a bosta lá na privada. Ninguém vai falar. Então foi o ninguém, né? Ou então o Dengo sentou na privada, fez lá e não conseguiu dar descarga. Mas você não acha feio isso, não? Meu Deus. Eu acho feio. Eu acho feio. Mas eu acho feio também a pessoa ser arrogante, né? Eu acho feio também isso. Eu não acho feio só a pessoa desobedecer. Eu acho feio a pessoa ser arrogante também. Que também é o mesmo erro, não tem diferença para Deus, né? Mas, Paulo, deixa eu só perguntar. Você não acha que também essa coisa de ficar nas trevas tem ligação com o medo? Porque eu sempre penso que tem erros que a gente esconde porque a gente é safado mesmo, né? Então tem coisa que a gente gosta de praticar e não quer se arrepender e tal. Mas tem coisas que a gente tem medo de contar, porque não sabe como que vai ser acolhido pelo outro. Então, essa é a diferença do Evangelho. O Evangelho, a gente não pode ter medo de falar dos erros. O Evangelho, ele tem que confiar que Deus há de perdoá-lo. A religião não. A religião você tem medo porque sabe que os religiosos vão te abandonar, vão te condenar, vão apedrejar você. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele trabalha com perdão. Ele não trabalha com a religião, com a condenação. Porque a Bíblia mesmo deixa claro, Paulo deixa claro, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas isso aí dá para a gente viver na depravação por causa disso, então a gente vai fazer o que a gente quer. Não, cara. Quem ama a Deus não vai fazer o que quer, vai fazer o que Ele quer. E Jesus, ele deixa claro, aquele que me ama, me obedece.
né? E a palavra está aí. Então, o equilíbrio das coisas está em a gente fugir da religião. Mas para fugir da religião, a gente precisa começar a confiar naqueles que creem em Jesus. Porque não dá para sair contando para qualquer um, né? É, por isso que você tem que contar para o discípulo de Jesus. Você conta pra qualquer um, o cara sai espalhando, né? É. Teve um menino que, há muito tempo atrás, né, pastor, ele veio falar para mim das dificuldades que ele tinha com a esposa. E ele falou das práticas que ele estava tendo por causa da necessidade sexual que ele tinha. E aí eu falei, mas por que você me procurou? Aí ele falou para mim assim, eu te procurei porque eu sei que você não vai me condenar. Então, a gente tem que procurar pessoas que não vão nos condenar. Mas a gente também não pode só procurar pessoas que vão condizer com o nosso erro e que vão ser cúmplices dos nossos erros. Mas nós precisamos procurar pessoas que não nos condenem, mas cooperem para que a gente possa fugir desse erro. E aí nós andamos por alguns anos juntos, e ele acertou o relacionamento com a esposa, eu também andei com a esposa dele para conversar, para falar, para ensinar, e hoje eles ainda são casados por causa disso. Então, tem pessoas que gostam de ser cúmplice dos outros, porque ele sabe também que o outro vai ser cúmplice dele. E aí vira uma bagunça. Quem anda na luz não pode ser cúmplice, porque verdadeiro é o que eu falo para minha esposa e a minha esposa fala para mim direto. Casamento não é cumplicidade, é amizade. Por quê? Porque a amizade eu posso falar para você onde você está errando. Eu posso corrigir o seu erro, eu posso ajudar você no erro que você cometeu, para você não fazer mais. Agora, cúmplice não, eu escondo o seu, você vai esconder o meu, né? Isso é cúmplice. Agora, a amizade é diferente. A amizade, quem anda na luz, não vai ficar escondendo, vai falar o nome do santo, ó, o cara errou aqui, ó, né? Mas nessa questão é uma questão individual, que eu tenho que andar na luz. E se eu digo que não tenho pecado, eu não estou andando na luz. Por isso que tudo tem que ser muito claro. Tem que ser às claras. Eu errei, eu quebrei, eu fiz. Não importa o tamanho da merda que você fez, você tem que falar. E aí vai ser corrigido para não fazer mais. É assim que funciona. Ontem eu ensinei a Thalita, mas ela não aplicou o que eu ensinei. Porque as crianças precisam saber quem manda. Porque se ela não souber quem manda, ela vai fazer o que ela quer. Meu filho, eu levava ele na geladeira. Eu tinha uma lista de mentira, de desobediência, e eu dava a oportunidade 2, 3 vezes para ele. Na quarta é varar na bunda, pum. E punha lá e falava, agora você vai ficar aí, porque quem manda aqui sou eu. E olha, meus filhos foram abençoadores para minha vida. Então, a gente precisa entender que a correção também faz parte de andar na luz. E as pessoas precisam ter exemplos. E aqui está falando que Jesus é o nosso maior exemplo. Então é muito difícil confessar porque a gente tem medo. A gente tem medo por causa da construção que foi feita na nossa vida. Porque, que nem eu tinha medo de fazer algumas coisas, porque eu já acordava apanhando. Então eu tinha medo mesmo. Quando eu fazia alguma coisa errada, eu falava, pô, agora que eu vou apanhar. Né? Então a minha vida para resolver isso aí demorou. Mas a partir do momento que eu encontrei Jesus, eu percebi nele que, apesar dele não gostar dos meus erros, apesar dele não apoiar os meus erros,
Ele me ama. E essa é a grande sacada e a grande diferença, né? A grande diferença. E aí a Bíblia vai dizer que apesar de a gente nos enganar, além, né? Ele vai falar que a verdade não está em nós. Parece que a verdade, ela se personaliza, né? Ela se torna uma pessoa. A verdade não está na gente. Quando a gente diz que nós não temos pecado. Quando nós dissemos para o outro que nós não erramos, que nós somos perfeitos. Não, todo mundo vai falhar. E a verdade é falar, ó, eu sou fraco. A verdade é dizer, cara, diante desse mundo, diante de mim mesmo, diante das pessoas, eu sou fraco, eu vou errar. Aí a verdade vai estar em nós. Porque é na fraqueza que Deus vai nos fortalecer. A verdade só vai estar em nós a partir do momento que nós nos declaramos fracos ao pecado, ao erro, à mentira, à soberba. Quando nós falamos assim, é isso que eu sou. Reconhecimento. É isso. A verdade vai estar em nós, ela vai voltar para nós. E aí as pessoas vão olhar e vão falar, pô, esse cara, ele é diferente. Eu ensinei meu filho a devolver 10 centavos, né? Mas ao mesmo tempo, eu mesmo pratiquei algumas coisas que eram erradas, né? Como soberba, como não acreditar nos outros, como deletar, destruir pessoas, como eu fiz há um tempo atrás, há muito tempo atrás. Isso também é errado. Apesar de ensinar algo certo, eu fiz muita coisa errada. Então, quando nós nos declaramos pecadores, falhos, fracos, Deus de verdade vai trazer a sua palavra para nós. Então, o que eu quero deixar nessa manhã para você, no verso 8? Não se engane dizendo que você é melhor do que os outros, né? Você não é melhor do que os outros, você é igual, você vai errar. Então pare de se enganar que você é uma pessoa que você não consegue ser. Seja você mesmo. Ande na luz, faça as coisas certas e erradas, mas fale das coisas certas e erradas que você fez. Porque aí a verdade vai estar em você. Você pode ensinar as coisas certas e fazer as coisas erradas? Sim, pode. Mas isso não seria legal. O que é legal é você fazer as coisas certas e ensinar as coisas certas e fazer as coisas certas. Mas mesmo com o pé atrás com você, dizendo, eu vou falhar. É aquilo que eu digo para você quando você chegou e que já disse aqui várias vezes. Eu vou frustrar você, eu vou brigar com você, eu vou ser mal com você, eu vou muitas vezes não gostar do que você faz. Mas eu quero muito mostrar Jesus para você, mas às vezes eu mostro o diabo para você. Então é essa coisa. Lute para ser dessa forma. Andar na luz não é simplesmente estar na igreja, porque aqui não está falando de estar na igreja, está falando em ter uma vida na luz. E isso é em qualquer lugar. Meu filho nunca disse que seria bom morar na igreja, porque na casa era um inferno. Meu filho nunca disse isso. Meus filhos nunca disseram dessa forma. Porque se eu tenho que pegar e falar, eu vou falar tanto na igreja como em casa. Então é uma das coisas que você precisa entender. A vida tem que estar na luz e tem que reconhecer as fraquezas. Seja você mesmo, mas seja o que Deus quer que você seja.
Se declare fraco diante daquilo que você acha que você é onipotente. Se declare fraco diante da soberba, diante da fortaleza que você quer ser. Você não é forte. Não crie muros. Se torne igual aos outros. Isso vai fazer um bem lascado para você. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Querem falar algo? A pessoa que diz que é pura e tem pecado, está dizendo também que Deus não existe, tá? Isso. Não é? Está falando que Deus não existe. Eu já fui ateu e já disse para muita gente que Deus não existia. E eu mesmo sendo cristão, muitas vezes eu disse que Deus não existia também, né? Por causa das minhas atitudes que provavam que Deus não existe. A partir do momento que eu aprendi que fazer a bondade e fazer o bem para os outros era declarar que Jesus está vivo, eu luto todos os dias para ser melhor. Então essa coisa é importante. É reconhecer que um pecado não é maior do que o outro. É reconhecer que por mais que as pessoas falhem e tal, você também já falhou e vai falhar. Deus não quer pessoas certinhas no céu, porque senão ele ficava só com a Trindade, né? Então Deus quer pessoas perto deles que de verdade falham, mas falam a verdade e vivem a verdade. Beleza? É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então nós podemos orar. Vamos orar? Quem é você? Você está se enganando? Ou você é você mesmo? Quem é você diante de Deus e diante de você? Não pense que você é mais do que os outros. Todos precisam ser alcançados pelo amor de Deus. E você é um deles. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de compartilhar da tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvir, Senhor Deus, ó Pai, a sua mensagem. E te pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ensine a viver com a gente mesmo e fazer com que as pessoas possam entender que vamos falhar, que vamos errar, mas queremos muito, Senhor, te agradar. Então nos ajuda, Senhor, a viver uma vida bonita para o Senhor Jesus. Amém. Era eu que terminava hoje, eu peço.